Salve, salve pessoal, sou o Rodrigo Barbati, estamos juntos aí para conversar com você sobre temas de atualidades. Você tem acompanhado aí o nosso conteúdo e os módulos anteriores, tem lembrado que nós vimos aí trabalhando os temas em grandes blocos, política, economia, sociedade, preocupado em fazer esse trabalho também de ordem cronológica, então os meses aí, né, até esse instante, trabalhando os temas de 2010. Quando necessário, algum outro assunto que nos leve a algum outro momento, algum assunto de 2009 ou até anos anteriores que precisam ser resgatados apenas para contextualizarmos os assuntos. É interessante observarmos também que o conjunto de tópicos abordados, nos permitem então fazer esse agrupamento de grandes assuntos. E a preocupação, é claro, que à medida que novos temas vão surgindo, a gente vai agregando. Então você vai perceber que agora um conjunto maior de temas estão sendo agrupados. Então assim, os módulos vão ficando mais próximos. Política, economia, não tem tanta diferença de temas. Porque o que eu quero dizer com isso? Que você vai comprimindo mais. Então a gente já chega agora num nível onde eu posso pegar assuntos de outubro, de política, economia e sociedade, facilitando para você também a seleção e o ordenamento por temas mais próximos. Qual é a ideia? Que ao terminarmos cada conteúdo você tenha, né, os assuntos daquele período que foram mais destacáveis. É sempre interessante observar também que alguns temas históricos eles podem surgir para nós, sempre lembrando, são temas datados, é aquela coisa, se eu tenho uma prova que tem atualidades 2010, então eu tenho um assunto que possa ser lembrado, estou comemorando tal tema, ou lembrando de tal data, ou falando de tal fato nesse contexto. É importante observar nesse caso como esses assuntos ganham a dimensão de provas, volto a insistir, sempre datados. É aquela história. Em 2011, eu não vou mais lembrar de um fato que foi comemorado. Comemorou-se 50 anos de Brasília, como já fizemos uma outra oportunidade. Sim, quando? Em 2010. Então a ideia aqui é pensarmos nessas datas comemorativas ou lembradas, né? E quando a imprensa faz alguma reportagem, faz algum destaque, isso possa ser mencionado para você. O assunto que vai aparecer agora se inclui justamente nesse contexto. Vamos falar de um tema histórico inserido aí em política internacional. Então você vai observar o conteúdo, nos acompanhar aí na nossa apresentação. Então, pessoal, podemos observar então o conteúdo, falar um pouquinho dos temas de outubro, 20 anos de unificação alemã. Para nós aqui, esse assunto que inicia o tema de política internacional, nos lembra aqui um ponto interessante. Vamos recordar, se o avaliador quisesse trabalhar em prova, a unificação da Alemanha ocorrida em 1990. Então, em outubro, comemorando os 20 anos de reunificação alemã. Lembrando, e aí voltando um pouquinho à questão das aulinhas de história, não é? E vamos recordar que a partir de 45, com o fim da Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida. A Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, unificadas, reunificadas em 1990. Seria esse, então, o nosso tema. É óbvio que eu volto a insistir, para esse tipo de questão, o avaliador estaria trabalhando aquelas questões históricas. Então, é possível? Está presente? Volto sempre a lembrar, depende do tamanho da prova, né? Tradicionalmente, quando a prova tem mais questões de atualidade, esse tipo de abordagem pode estar presente. É interessante também destacarmos para nós as questões relacionadas a esse conteúdo. Então, já sei, 20 anos da reunificação ou da unificação alemã? Ótimo. Qual seria aí a outra informação que ele poderia explorar? Nesse sentido, você vai observar na sequência aí o nosso tema. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. O que acontece? Lembrar da divisão, e aí entra no contexto realmente da Segunda Guerra Mundial, dá para falar um pouquinho desses assuntos? Dá. É interessante também lembrar a questão do Muro de Berlim, que foi uma grande referência do contexto da política da Guerra Fria, o grande símbolo da Guerra Fria, melhor dizendo, que dividiu as Alemanhas, aquilo, claro, não as Alemanhas, mas dividia a cidade de Berlim, o lado ocidental, o lado oriental, lembrando que Berlim ficava no lado da Alemanha Oriental, ligada ao bloco soviético. É interessante destacar que isso foi um símbolo de divisão do mundo, é sempre uma referência, e que ao cair o Muro de Berlim, essa é a grande questão, abriu a possibilidade desse processo de reunificação da Alemanha emergindo, né, como uma grande potência ocidental. É interessante observar dentro dessa perspectiva que você teria também a possibilidade do avaliador, além de falar do Muro de Berlim e da unificação propriamente, lembrar do processo, né, que levou à condução da formação de uma nova realidade política com o próprio fim da União Soviética.
Então dá para fazer esse ponto, ó, você vai lembrar, no final dos anos 80, você tem aí as reformas na União Soviética de Mikhail Gorbachev, e consequentemente essas reformas levaram ao fim da União Soviética, mas também abriram caminho, né, para a unificação da Alemanha. Lembrando que o muro de Berlim caiu em 89, e aí a Alemanha pôde se unificar com o apoio das grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, que naquele momento ainda existia, mas estava agonizando. Então essas questões permitem você lembrar da unificação e do contexto histórico que estão por trás desse processo. O importante, sempre recordar, isso é um evento que, apesar de já falarmos de 20 anos, ainda traz questões, traz, vamos dizer assim, uma dúvida sobre a conclusão desse processo. Por que dúvida? É interessante lembrar que as desigualdades no lado oriental permanecem, era um desnível. A Alemanha Ocidental é um grande desenvolvimento, e a Alemanha Oriental, ligada ao bloco soviético, ao mundo socialista, bem menos desenvolvida. E essas questões pesaram também. É interessante você recordar. Então observe aí o slide, você está vendo essa questão, emergindo aí as diferenças. Olha, a Alemanha ainda com uma grande divisão, até mesmo em função dessa questão do leste, da antiga República Democrática Alemanha Oriental, né, que é aquela coisa, o processo não está concluído pela desigualdade econômica. A gente brinca aí, né? O lado leste, a parte mais pobre da Alemanha, se comparado com o contexto de desenvolvimento de outras regiões. Fica aí para você, então, um tema datado. Esse assunto é um assunto muito apreciado pela, não a reunificação alemã, a questão do bloco socialista, o fim da União Soviética, é um tema muito apreciado pela CESP e o UNB. Esse ano já tivemos provas onde esse assunto andou zanzando, né? Não propriamente a unificação alemã, mas para falar da União Soviética e seu fim nos anos 90. Então cabe um assunto, cabe um tema, vale a pena você observar. Tá bom? O outro assunto é mais simples, é mais direto, ainda no contexto de temas políticos. Quando você fala da questão política, emerge para você também um outro assunto, esse é muito comum em prova, viu? Nobel da Paz. O prêmio Nobel é sempre lembrado, né, pela sua importância política, histórica, etc. Então, falar do Nobel da Paz é lembrar que todo ano, né, você tem o anúncio de quem é o vencedor. E a premiação é em dezembro, o anúncio é feito em outubro. Nesse ano, nós tivemos aqui, olha, um preso político, um dissidente do regime da China, o Liu Xiaobo, que acabou aí, né, recebendo o prêmio. Claro que o governo chinês não gostou do que viu, né, porque é sempre aquela história, está preso por quê? Está preso porque defende democracia. Então o governo da China não gostou da premiação, reclamou do prêmio, sempre lembrando que o prêmio Nobel, quando você fala do prêmio Nobel, está associado à Academia de Ciências da Suécia. Mas o Nobel da Paz é definido por uma comissão da Noruega, são os dois vizinhos ali, então 5 membros escolhem. Então a pressão é muito maior ainda, você vai recordar. Então realmente o governo chinês protestou e reclamou, mas quem ganhou está aí, dissidente político. É sempre interessante observar. Concluindo o raciocínio em cima dessa questão, é interessante visualizar o motivo do que a China não gosta dessa história. É interessante visualizar por quê? Quem é o nosso amigo aí? Ele aparece, né, como uma figura que defende mudanças políticas no país, o que o regime de Pequim não concorda, o Partido Comunista Chinês não gosta da ideia. Além disso, o nosso amigo participou dos protestos da Praça da Paz Celestial, né, que eram os protestos pró-democracia, ocorridos em 89, no qual o governo chinês agiu de forma violenta, massacrando lá os manifestantes. Então você percebeu? Tenho aí 2 temas, a unificação da Alemanha como um tema histórico e o Nobel da Paz. O Nobel é aquela história, o tipo de pergunta, tradicionalmente das organizadoras, quando o tema é abordado, é quem ganhou, né? Ou se fala desse personagem, por que ele recebeu o prêmio. Então nosso amigo aí que luta pela democracia na China. Está preso, ele está condenado a 11 anos de prisão, provavelmente não, a China não vai autorizar sua saída para receber o prêmio. Na verdade, nem seus familiares poderão sair, talvez. A situação é sempre delicada quando se fala de China como potência econômica, como força política mundial. E essa questão de democracia é sempre um calo, sempre um detalhe que o Ocidente, né, passa, às vezes, de forma
sem muita pressão, né? Até para não atritar com um grande parceiro econômico, mas gera desgaste, gera tensões. A verdade é uma só. O ano passado, aquela coisa mais legalista da academia, ao ter dado um prêmio ao Barack Obama, então, o presidente dos Estados Unidos, eleito, aqui, Nobel da Paz para você. Agora, aqui cutucar a China, uma questão um pouco mais delicada, vamos dizer assim. Tá bom? Então é uma referência, é um tema, é um assunto. Para poder ilustrar isso, como ainda não deu tempo para o assunto cair em prova, nós pensamos aqui numa pergunta, num exemplo para você bem simples sobre esse tema. Imaginando que uma organizadora, que não é questão de prova, mas eu peguei um modelão de outros anos, de outras organizadoras e perguntei diretamente como elas costumam fazer. Quer dizer, quem ganhou o Nobel de 2010? O Nobel de 2010, você viu, foi atribuído ao nosso amigo aqui, ó, ao chinês Liu Xiaobo, dissidente político na China. Lembrando que concorria a Brasília Zilda Arnes, né, que faleceu no terremoto no Haiti esse ano, ela foi indicada ao prêmio. Mas o governo da Noruega, né, responsável pela indicação dessa comissão, e essa comissão de 5 membros indicada considerou o nosso amigo Liu Xiaobo como uma figura a ser premiada. Então a imprensa dá destaque, o tema pode aparecer em prova? Pode parecer assim. Quem ganhou o Nobel da Paz? Liu Xiaobo, dissidente chinês. Com isso, você tem, então, um conjunto de temas a serem abordados em política internacional que devem ser sempre divididos, né? Observando aqueles temas mais factuais, como esse exemplo, e os temas mais históricos, que envolvem algum conhecimento mais amplo, tipo conhecimentos gerais, esbarram um pouco nas questões de história geral. Então, tomar um cuidado aí na hora que você estiver trabalhando esse tipo de conteúdo, que o avaliador pode, com certeza, explorar. Então ficam essas referências para você em cima desses assuntos, tá bom? Dentro dessa nossa perspectiva, sempre lembrando, os temas históricos são datados. Se o conteúdo pede temas daquele momento, você pode aproveitar as questões históricas. À medida que o tema se distancia, ele perde força, é óbvio. Agora o Nobel da Paz, olha, só para você ter uma ideia, nós temos exemplos de provas, o Nobel em outubro, provas de maio, junho do ano seguinte, ainda fazendo menção ao Nobel da Paz no ano anterior. Então fica de olho, é um assunto sempre interessante. Tá bom? É isso aí, pessoal. Por hoje é só, depois a gente volta. Obrigado.